Na pequena vila de pedra e barro, onde o sol batia forte sobre as casas simples, trabalhava seu João, um pedreiro experiente com mãos calejadas e olhar sereno. Seus anos de labuta tinham construído não só paredes, mas respeito silencioso entre os que o conheciam, embora muitos jovens da cidade o vissem apenas como um trabalhador comum e ultrapassado. Todos os dias, ele colocava cada tijolo com cuidado, conhecendo o peso do tempo e a força da paciência. Do outro lado do canteiro de obras, um jovem engenheiro recém-formado chamado Lucas caminhava apressado, sempre com a cabeça erguida, o olhar cheio de certezas. Desde que assumira o comando da grande obra que prometia mudar a cidade, não poupava palavras para mostrar sua superioridade. Certa manhã, ao observar seu João trabalhando devagar, Lucas parou diante dos operários e em voz alta zombou do velho pedreiro, dizendo que aquele ritmo lento só atrasaria o progresso da obra. Com um sorriso de escárnio, afirmou que conhecimento de livro valia mais do que mãos gastas e anos de serviço. Todos os olhos se voltaram para seu João, que permanecia calmo, mas sentiu na pele o peso da humilhação, desacreditado na frente da equipe inteira, como se sua experiência fosse nada diante da arrogância do jovem engenheiro. No meio do canteiro, de obras onde o som de ferramentas e o calor do sol marcavam a rotina diária, algo diferente começou a acontecer. O movimento desacelerou. Os olhares se voltaram para o centro do pátio poeirento, onde Lucas, um jovem engenheiro de fala firme e postura confiante, se aproximava de seu João. Um pedreiro idoso, de semblante sereno e mãos calejadas por décadas de trabalho silencioso. Com um meio sorriso no canto da boca, carregado de ironia e desafio, Lucas lançou suas palavras como uma lança diante da plateia improvisada. Se você tanto sabe, construa uma parede capaz de suportar o peso mais forte que eu mandar. Quero ver se sua experiência vale mais que meus cálculos e conhecimento técnico. As palavras cortaram o ar como um estalo seco. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Operários que até então riam e conversavam, pararam. Ferramentas foram baixadas, passos interrompidos. Não era só uma provocação. Era um confronto entre a teoria e a prática, entre juventude e sabedoria, entre ego e humildade. Seu João, em pé, imóvel, não respondeu de imediato. Olhou para Lucas com olhos tranquilos, sem raiva, sem orgulho. Era um olhar de quem já viu muitos como ele passarem, falarem alto, tentarem provar demais. Não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, aceitando o desafio, como quem aceita a chuva que vem com a mudança de estação. Era o tipo de gesto que não precisa ser entendido, apenas sentido. E assim começou a prova. Com mãos firmes e experientes, seu João se aproximou dos materiais. O tempo pareceu desacelerar quando ele pegou o primeiro tijolo. Não havia pressa, apenas cuidado. Era como ver um músico afinando seu instrumento antes de tocar a primeira nota. Cada tijolo assentado era como uma batida de coração, uma nota silenciosa de uma melodia invisível. Ele não olhava para os outros nem para o engenheiro. Seu mundo, naquele momento, era a parede. O sol queimava alto, e mesmo assim, ninguém se movia. O canteiro, acostumado a ruídos, estava envolto por um silêncio reverente. Os operários acompanhavam em silêncio os gestos do velho mestre. A argamassa era espalhada com precisão. Os blocos eram ajustados com toques milimétricos, e a linha de prumo parecia obedecer à própria presença de seu João. Lucas, antes altivo, aos poucos deixou o ar de superioridade. Cruzou os braços, mas dessa vez não por confiança, e sim para esconder a dúvida que começava a surgir. Aquela parede, erguida sob o peso do desafio e sob os olhos atentos de todos, crescia firme, sólida, quase como uma resposta silenciosa a tudo o que ele achava saber. Quando a última fileira foi colocada, sem nenhum erro visível, sem uma trinca, sem um desnível, Lucas avançou. Pediu que trouxessem um maquinário pesado para testar a estrutura. Era a última chance de reafirmar sua posição, de provar que cálculos superam o tato, que juventude supera a vivência. O equipamento foi colocado com cuidado sobre a parede. Todos prenderam a respiração. Nada aconteceu. A parede permaneceu, imóvel, firme como uma promessa cumprida. Nem um estalo, nem uma oscilação. Apenas solidez. O silêncio, que antes pairava apenas como expectativa, explodiu em murmúrios de espanto e admiração, como se uma revelação antiga tivesse acabado de emergir do concreto e da poeira. Os operários, que assistiam em silêncio, o desafio proposto por Lucas, agora falavam entre si com olhos arregalados e sorrisos contidos. Nunca vi algo assim, disse um deles, com a voz embargada pela surpresa. Está perfeita, como se tivesse sido moldada por um escultor que conhece cada segredo da pedra, comentou o outro quase em tom de oração. Era mais do que uma parede. Era uma afirmação silenciosa de uma verdade esquecida. O talento não grita, ele se impõe pelo resultado. Lucas, até então envolto numa aura de superioridade alimentada por diplomas e teorias, recuou instintivamente. Seus passos hesitaram, como se o chão sob seus pés tivesse mudado. O rosto, antes firme e carregado de convicção, agora corava em tons de surpresa e desconforto. Os olhos, que antes buscavam falhas para apontar com rigor técnico, agora vagavam pela parede em busca de uma explicação que
seus livros nunca ofereceram. Pela primeira vez, ele olhou para seu João com outros olhos, olhos de quem enfim começava a enxergar. Não era mais desdém, nem ceticismo, era respeito, era admiração, pura, genuína, daquelas que nascem quando o orgulho se curva diante da verdade. Era a humildade de quem naquele instante compreendia que a sabedoria não se mede por certificados, mas por cicatrizes nas mãos, paciência nos gestos e silêncio na alma. Enquanto o canteiro ainda digeria o impacto daquela lição sem palavras, entre alguns entulhos esquecidos atrás de uma pilha de blocos, um dos jovens operários tropeçou em algo incomum. Curioso, ajoelhou-se e retirou uma pequena caixa metálica já enferrujada pelo tempo. Dentro, protegida por um tecido antigo, repousava uma fotografia amarelada pelo passar dos anos. A imagem retratava uma equipe de construtores sorrindo diante de uma obra monumental, algo digno de livros de arquitetura ou até mesmo de um museu. No centro, um rosto conhecido, seu João mais jovem, com o mesmo olhar sereno, ladeado por engenheiros e trabalhadores. O jovem correu para mostrar aos colegas, e a comoção se espalhou como fogo em palha seca. Um dos mais velhos da vila, Alcau, ver a imagem, parou por um momento, os olhos marejados, e murmurou com reverência. Esse homem, há muitos anos, era conhecido como Mestre José. Dizem que ele ensinou engenheiros, ergueu pontes que cruzam vales até hoje e moldou cidades sem jamais assinar nenhuma obra. Suas palavras ecoaram no ar como um sussurro de uma história que havia sido esquecida, mas que agora despertava com força total. Pouco depois, como se o destino conspirasse para revelar verdades escondidas, surgiu uma carta dobrada e cuidadosamente, guardada dentro de um velho envelope de papel reciclado. A caligrafia, fina e elegante, descrevia com riqueza a trajetória de um mestre construtor, cuja presença em um canteiro era comparada à de um regente numa orquestra. Dizia que esse homem transformava cada obra em um templo, cada parede em um ensinamento silencioso. A dúvida agora se espalhava entre todos. Seria mesmo seu João esse homem lendário, esse arquiteto invisível disfarçado de pedreiro comum? Naquela noite, o céu era um manto escuro bordado com estrelas silenciosas, e o vento carregava o cheiro de cimento fresco e madeira. Perto da fogueira, onde as brasas dançavam em tons alaranjados, Lucas se aproximou de seu João. O velho estava sentado em uma pedra, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos nas chamas. Não lia, não escrevia, apenas contemplava. Era como se buscasse no fogo respostas que os livros não podiam fornecer. O jovem engenheiro, agora sem arrogância, sentou-se próximo e, com a voz mais baixa do que jamais usara naquele canteiro, perguntou: "Quem é você de verdade?" Seu João não virou o rosto, apenas sorriu com leveza e respondeu como quem revela um segredo apenas aos que estão prontos para escutar: "Sou apenas alguém que aprendeu a ouvir o tempo." Lucas insistiu, ainda carregando em si o peso da curiosidade. "Mas e a fama? A lenda? Tudo aquilo que dizem?" Seu João então virou os olhos para ele com expressão de quem já viu muito e escolheu calar. "Fama é barulho, que vem e vai, vento que passa e deixa poeira. Eu escolhi o silêncio. Ele não exige nada, só me permite ser. Mas por quê? Com tanto talento, por que esconder-se? Porque o barulho distrai, o brilho cega. Prefiro construir com as mãos livres e a alma leve. Prefiro deixar pegadas na pedra do que meu nome em placas." Na manhã seguinte, o canteiro parecia outro, não pelos blocos nem pelo cimento, mas pelo ar. Havia algo novo pairando entre os corredores de andaimes, um tipo de respeito invisível, como se cada trabalhador agora tivesse entendido que ali, entre eles, existia mais do que um pedreiro. Existia um mestre, ainda que ele nunca tenha se autoproclamado assim. Os mais jovens começaram a observá-lo com atenção redobrada. Cada movimento seu era uma aula silenciosa, cada gesto um ensinamento sem palavras. Tentavam imitar seu jeito de assentar os tijolos, de medir sem régua, de ouvir o som da argamassa como se ela falasse. E ele, sem nunca interromper ou corrigir, com aspereza, guiava-os com gestos, com olhos, com a força do exemplo. Não havia discurso, não havia regras escritas, mas havia aprendizado, havia entrega. A obra, antes um amontoado de tarefas técnicas e prazos, agora respirava como um organismo vivo. Cada parede levantada parecia conter mais do que cimento, carregava propósito, carregava história. E então, certa manhã, ainda antes do sol subir no horizonte, seu João caminhou até a saída da obra. Ninguém percebeu de imediato. Ele parou por um instante, olhou para trás, contemplou a parede que havia construído, agora multiplicada por tantas outras mãos que ele mesmo inspirou, e sorriu. Um sorriso breve, discreto, mas cheio de significado. Um jovem operário o viu partir e, intrigado, perguntou ao colega quem ele foi, afinal. Um dos moradores mais antigos, que observava de longe com os braços cruzados, respondeu com voz grave e pausada: "Um homem qualquer, mas que construiu algo eterno sem precisar assinar." E assim, seu João desapareceu da obra da mesma forma que viveu, em silêncio. Mas o que ele deixou
Isso ninguém mais conseguiria apagar. Meses se passaram. A estrutura permanecia intacta, firme como o primeiro dia. Mas o que mais permanecia era aquilo que os olhos não viam, o legado invisível, o ensinamento silencioso. Jovens estudantes de arquitetura passaram a visitar a construção. Tocavam as pedras com cuidado, como se buscassem ali respostas sobre o que é de fato construir. Ex-colegas se reuniam para lembrar as lições de seu João. Não lições técnicas, mas morais. Lembravam-se de seus silêncios, de seus olhares, de suas frases curtas que diziam muito. E num fim de tarde, sob um céu dourado, diante daquela parede que resistia ao tempo, um jovem estudante, emocionado, murmurou para si mesmo: construir é transformar, mesmo quando ninguém está olhando. E às vezes é amar em silêncio o que se faz.